Olá, senhoras e senhores, amigos e amigas da fotografia, tudo bem? Eu não sei se vocês são fotógrafos ou fotógrafas, mas eu sei que vocês estão aqui porque vocês gostam de fotografia. E eu tenho certeza que vocês vão gostar do papo hoje, porque eu vou conversar com uma pessoa muito especial, que é ela, Renata Vitor. Renata, seja bem-vinda. Tudo bom, querido? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui estar com vocês. É muito bom. Que é isso, eu que agradeço você ter vindo. Eu não posso deixar de lembrar que o nosso programa é um oferecimento de Escola Pernambucana de Fotografia, Escambo Fotográfico, Recife Image e locadorafotografica.com. Sem o apoio dessas empresas, o nosso Fotoprosando não seria possível. Então, muito obrigado. Renata, eu sei que você é coordenadora do curso de fotografia da Unicap, eu sei que você vem do design, eu sei que você já ganhou uma série de prêmios, mas eu quero saber mais. Eu queria que a gente contasse aqui no Fotoprosando a tua história na tua própria versão. Então conta pra gente, como foi que a fotografia aconteceu na tua vida? Diego, eu tive a oportunidade de conhecer a fotografia muito cedo, né? E quando eu tinha aproximadamente 12 para 13 anos, meu pai adquiriu uma câmera fotográfica, uma Nikon FE, muito parecida com essa câmera que vocês têm. Né? E ele percebeu o meu interesse, na época da fotografia analógica, que o processo era lento, a gente deixava os filmes em pontos de coleta, né? Aqui disco era um dos pontos mais famosos, ou algumas farmácias, a gente deixava o filme e uma semana depois a gente ia pegar as cópias, né? As fotos impressas, né? Ampliadas. Então a gente tinha uma ansiedade enorme. Imagina a gente passar 7 dias para ver as fotos que foram feitas, né? Hoje a gente faz, hoje não, já há um bom tempo, a gente manda para o outro lado do mundo na mesma hora. Então essa expectativa era um processo muito legal. Mas diante desse meu interesse, meu pai viu o anúncio de um curso de fotografia no Sindicato de Jornalistas, né? Dados por dois grandes mestres da fotografia, o Alcir Lacerda e o Clodomir Bezerra. E lá fui eu, aí, perto dos meus 15 anos, fazer o curso com esses mestres. Me apaixonei mais ainda pela fotografia. Tive a oportunidade de aprender laboratório com o Alcir Lacerda. Passei mais de 2 anos estagiando lá na Cefilmes, né? Então, todo esse processo analógico eu conheci através de Alcir. Que história interessante. Meu presente de aniversário de 15 anos foi um ampliador, foi um laboratório fotográfico preto e branco. Então, essa minha relação com a fotografia vem desde cedo. Então, por isso que tanta gente me conhece, porque daí, esse start, aí eu passei a trabalhar com a fotografia publicitária. Depois, por um convite de tirar férias no Jornal do Comércio, me deu a oportunidade de conhecer também o fotojornalismo. Lá eu passei 10 anos, passei 1 ano tirando férias, depois fui contratada como repórter fotográfico, depois eu fui lá para subedição e depois edição. E, simultaneamente, comecei a lecionar na Universidade Católica, onde eu estou até hoje. Então, o fato de muita gente me conhecer é por conta aí da minha história com a fotografia, tanto no jornal quanto na Universidade Católica, né? Então, muitos alunos já tive a oportunidade de conviver, de lecionar. Ah, que maravilha. E sabe uma coisa que é muito curiosa nessa tua história, Renata? Porque eu sempre ouvi falar do seu Alcir Lacerda como uma pessoa muito generosa. Muito generosa, muito solícita com todo mundo. E engraçado porque esse é o tipo de comportamento, o tipo de postura que contamina quem está ao redor. E não coincidentemente, você também é conhecida por ter essas características, por ser muito generosa, por ser muito solícita. Tive um bom professor, não é? Ele foi um pai da fotografia para a minha geração, não é? Você deve já ter escutado esse relato de vários fotógrafos. Foi pioneiro em muita coisa aqui, né? É o nascedouro de fotógrafos da Cefilmes. Então, o Alcir era um cara incrível, generoso demais, sabe? Acessível, incrível. Então, não é à toa que a gente criou o prêmio Alcir Lacerda, né? O primeiro prêmio, ele não tinha o nome Alcir Lacerda. Ele era prêmio de expoente da fotografia pernambucana. E o primeiro a receber foi Alcir. 28 dias depois, ele veio a falecer. E aí a gente, em homenagem, transformou o prêmio em prêmio Alcir Lacerda.
Se eu não me engano, no ano seguinte, o Galo da Madrugada também o homenageou, né? Parece que ele era um dos fundadores do Galo, ou estou enganado? Será? Eu não conheço essa relação dele com o Galo. Né? Acho que foi um dos galos da madrugada mais bonitos de todos, né? Era o galo segurando, né, uma Rolleiflex assim no peito. Boas lembranças. Seu Alceu era também conhecido por ser um pioneiro em muita coisa, né? Fotografia com objetivas olho de peixe, fotografia aérea, que a gente está muito acostumado a ver fotografia com drone, e que é uma tecnologia relativamente nova para a gente, né? Que se popularizou muito recentemente, mas é algo que já é a gente dialogando com um futuro que já não é tão futuro assim, já é muito presente. Eu não sei, Renata, como é que a Unicap lida com essas novas tecnologias, mas eu tenho ouvido falar muito sobre NFT, sobre metaverso, e eu fico muito curioso sobre como a academia está lidando com isso, se já está dialogando sobre isso com os alunos, ou pelo menos no corpo pedagógico ali, no corpo docente, se já existe algum tipo de intenção de dialogar sobre o assunto. Nós temos um curso jovem, o curso tem 12 anos, já formamos aproximadamente 300 alunos, né? E buscamos sempre atualizar. Para você ter uma ideia, embora tenha 12 anos, nós já fizemos 3 atualizações pedagógicas. No início, nós não tínhamos disciplinas voltadas a vídeo, hoje nós temos 2 disciplinas, uma que acontece no primeiro módulo, que é roteiro, storyboard e produção do audiovisual. E no último módulo nós temos captura de vídeo em HDCLR e edição. Então a gente está sempre procurando atualizar. Nós temos também uma disciplina chamada mídias digitais e uma outra chamada as artes e as novas tecnologias. Então a gente sempre traz esses novos assuntos. E trabalhamos também com drone. A questão do drone é só porque tem toda uma burocracia por trás, né? Por conta do tamanho do drone. Então, é um processo um pouco complicado para os alunos estarem mexendo, utilizando, né? Mas a gente utiliza também em sala de aula, a gente apresenta, demonstra. Que é importante, né? Um bom profissional ele tem que estar por dentro das novas tecnologias, ele tem que ser inovador, né? E a gente procura ofertar tudo isso aos nossos egressos. Que bacana. O curso de fotografia da Unicap tem esse espírito para frente, né? Eu sempre que escuto falar muito bem. Assim, nunca escutei ninguém dizer que o curso da Católica faltava alguma coisa. Coisa boa. Fico muito feliz. A gente trabalha muito para isso, por isso, né? Para formar bons profissionais. A gente acredita muito na fotografia e no respeito que o profissional de fotografia merece. Durante muitos anos, a fotografia foi uma coisa meio escanteada, né? Principalmente a questão do fotojornalismo. Vamos dizer, de uns 20 anos para cá, a figura do repórter fotográfico mudou dentro das redações do jornal, eles passaram a ter uma valorização adequada. Era um segmento mais marginalizado dentro da fotografia? Infelizmente, sim. Infelizmente. O fotojornalismo brasileiro, ele iniciou de uma forma muito amadora, né? Se pegava pessoas que trabalhavam ali naquela redação, contínuos, pessoas de outras áreas, e entregavam a câmera fotográfica e dizia, vai lá, te vira, e começa a fotografar. Então eu admiro muito esse grupo de profissionais, né, que assumiram a função, né, sem ter o respaldo que há muito tempo passamos a ter graças à academia, né, que abraçou a fotografia. Demorou muito no Brasil para a gente ter os primeiros cursos de graduação em fotografia, mas de 2008 para cá esse cenário mudou e muito, né? Porque hoje nós temos vários cursos de graduação, nós temos cursos de especialização, estamos precisando entrar mais a questão do mestrado e doutorado. Nós na Universidade Católica temos o curso de graduação, temos a nossa especialização que formamos a 5ª turma agora, iniciou há pouco tempo, em março, a 5ª turma das narrativas contemporâneas da fotografia e do audiovisual, e temos o MBA, que está finalizando a 1ª turma e já estamos organizando a 2ª, que é fotografia, artes visuais, perdão, é porque o nome eu sei que é grande. Cultura visual, fotografia e arte na América Latina. Há 2 semanas atrás a gente teve um aluno aqui
desse MBA. Querido né, Tássio. Tássio é maravilhoso, maravilhoso. Foi outro que falou excelente super bem. Profissional. Assim. Aí, Renata, eu imagino que nesses primeiros passos do fotojornalismo aqui no Brasil, o editor de fotografias, ele sofria um pouco para escolher, já que quem faziam as fotos não eram pessoas necessariamente treinadas para isso. E eu sei que você já foi editora de fotografias em alguns veículos aqui, ou em algum veículo aqui de Recife. Como é para você olhar para essa atividade de edição de fotografia, tendo sido fotógrafa também do jornal e entendendo que nem sempre a gente consegue... É porque é o seguinte, eu vou contextualizar o meu raciocínio. Eu sou um fotógrafo essencialmente comercial. Eu atendo demandas e a gente fotografa e entrega as fotos para o cliente e, inevitavelmente, os clientes escolhem as fotografias que não são aquelas fotografias que a gente mais gosta. E o editor de fotografias, ele tem essa responsabilidade, eu acredito, que de escolher a foto que melhor represente aquela pauta, aquele assunto. Era muito difícil escolher foto, tendo em vista que você provavelmente escolhia foto de bons fotógrafos. Como é que era a tua atividade lá de edição? Veja, a função do editor, ele é uma função muito cruel, né? Porque você escolheu o trabalho do outro, né? Mas aí a gente passa a ter um olhar mais apurado, mais seletivo. Na época eu trabalhei aí, nos anos 90, então era um processo analógico. Já no finalzinho é que o jornal adquiriu uma câmera, mas naquela época as câmeras tinham 3 megas, né? Então eram câmeras caríssimas, mas a qualidade era muito baixa ainda. Então eu não vivenciei uma redação, uma edição no mundo digital. Mas é o que eu te disse, o olho do editor, ele é muito preciso, ele já está ali acostumado, vendo 300 mil imagens dia, e quando ele pegava ali um filme, já ia na foto certa. A grande dificuldade era que a gente tinha que sempre separar a melhor foto para a capa, né? E a que não era a melhor, a gente mandava lá para as capas dos cadernos. Mas é um processo muito legal, porque você vai conhecendo diversos trabalhos, olhares diferentes. Você se expõe muito ao trabalho dos outros, né? E a gente aprende muito com os outros também, né? Esse elenco de informações que você vai absorvendo no dia a dia, isso é muito legal, foi muito interessante. Agora, eu tenho uma paixão enorme pelo fotojornalismo, eu digo sempre em sala de aula que é uma grande escola, que mesmo aquele que não quer uma linguagem do fotojornalismo para a sua carreira profissional, mas tendo a oportunidade tem que vivenciar uma redação, porque dá uma agilidade, dá um pique, sabe? É muito legal. E quando o bichinho entra na corrente sanguínea é difícil sair. Agora estamos vivendo um momento diferente do fotojornalismo. É um momento do ingrato para o fotojornalismo? Eu acho que é um momento de transição. Nós temos uma revista que ela é online, né, que é a Única Foto. Ela está portada no site da universidade, que é unicap.br/Única Foto com PH, mas ela também está na base de livros e revistas de fotografia. Então, a última edição foi dedicada ao fotojornalismo. Então, quem gosta do tema, quem gosta de fotografia, deve visitar a revista para ver que realmente a vitalidade da fotografia é indiscutível e do fotojornalismo também. E eu acho que é um momento de transição. Vale a pena visitar a revista. Bacana. Dependendo da pauta que você vai cobrir, você tem que colocar para fora diversas competências diferentes, né, de fotógrafo. Porque horas você vai cobrir pautas sociais, você faz uma coisa. Hora você vai cobrir aquela pauta que não é uma pauta emergencial, é uma pauta, eu não sei como é que chama. Se você puder me ajudar. Factual. Quando não é o factual, tem outro nome, eu acredito. São pautas frias. As pautas chamadas frias, que são aquelas de gaveta que você faz para uma matéria especial de domingo. Aí eu acredito que você já tem mais chance de planejar e de executar com um pouco mais de calma, mas de qualquer forma o fotojornalista eu acho que é um dos profissionais que tem a necessidade de ser competente em muitos segmentos diferentes na sua atividade. Agora, Diego, a minha experiência eu posso estar enganado. Edição, não, com certeza, sem sombra de dúvida. O repórter fotográfico, quando sai de uma redação, ele pode fazer uma cobertura no palácio e depois ele pode sair para fazer um desabamento, né?
Então, é uma coisa muito, muito rápida, muito dinâmica e dá esse pique para o fotógrafo, sabe? Essa agilidade, essa forma de pensar rápida da fotografia. Isso é muito bom. Agora, minha experiência como editora foi mais no analógico. E eu vejo que o mundo mudou. Se produz hoje inúmeras fotografias que a gente não consegue nem acompanhar a quantidade toda do que a gente mesmo produz, né? E a relação com o digital é completamente diferente do analógico. O repórter fotográfico, no mundo analógico, saía com filme de 36 exposições para cobrir 2, 3 pautas. Tinha que ser muito seleto no clique, né? Se pensava muito mais antes de apertar botão. Hoje, se aperta botão de forma indiscriminada e se pensa muito pouco. Então, eu acho que isso a gente tem que refletir, sabe? Porque a produção hoje é imensurável, mas pouco se aproveita, né? A gente acaba gerando muito lixo digital, né? Isso é um problema até para o fluxo de trabalho do fotógrafo. Gerar arquivos demais e administrar tudo isso e passar o tempo editando esse material, acho que é um problema que realmente a gente tem que resolver e, inevitavelmente, a qualidade daquilo que a gente faz acaba decaindo um pouco porque você pensa menos no que vai fazer. Aí, Renata, a gente está diante de uma plateia de espectadores e a maioria ou boa parte desses espectadores são pessoas que são apaixonadas por fotografia, gostam de fotografia, não são fotógrafos, mas querem começar a fotografar, seja por hobby, seja para ter uma atividade profissional nova. E a gente tem, pelo menos aqui em Recife, uma infinidade de possibilidades de formação profissional, artística em fotografia. E a gente sabe também que a gente tem alguns cursos de formação superior que seria uma etapa posterior, de repente, na formação da carreira do fotógrafo. Aí muita gente pergunta pra gente, quando faz os cursos na Escola Pernambucana de Fotografia, o que é que faz depois? Quero continuar estudando, professor, vou para onde? Digo, vá para a graduação. Aí, Renata, a gente vai aproveitar esse momento, você, enquanto coordenadora do curso de fotografia da Católica, vai poder falar com muito mais propriedade do que eu sobre qual a importância da formação superior para a carreira do fotógrafo. Diego, eu digo muito em sala de aula que existem médicos e médicos, advogados e advogados, fotógrafos e fotógrafos. Quanto mais em qualquer área a gente estuda, a gente se aprimora, garantia de a gente ter um futuro profissional bom, né? E isso na fotografia não é diferente. O que acontece é porque os jovens, né, escutam muito dos pais: fotografia vai dar certo, vai dar dinheiro. E existe ainda muito preconceito em relação à profissão de fotógrafo. Agora há pouco eu vi na novela da Globo, né, Pantanal, alguém mencionou que tem um personagem, que é o Jove, que fotografa. Então, a tia, ou a mãe, ou a avó, comentou, disse, ele não faz nada, ele só é fotógrafo. Então, a imprensa, a mídia nacional subjugando a nossa atividade, veja só. Mas olha, eu agradeço muito a Globo, não esse episódio. Acho que levantar a discussão é importante, né? Vários outros personagens mostram que o fotógrafo, sim, ele é bem sucedido, tem um né? glamour também. Eu acho que esse caso aí de Pantanal. Acho que a gente tem alguns personagens místicos, né? Acho que a própria figura do Jorge Tadeu é uma delas, né? Criou uma mística ao redor da figura do fotógrafo que perdura até hoje, né? Então sempre tem nas novelas da Globo um fotógrafo, uma fotógrafa, né, em destaque, bem mostra que a profissão é uma profissão como qualquer outra e que a gente pode ser e é muito bem remunerado se a gente trabalhar para isso, né? E a fotografia ela tem várias vertentes, várias áreas a serem exploradas, inclusive a terapêutica. Vivenciei várias vezes alunos que nos procuravam com depressão, né? E através da fotografia, né, esse quadro mudou. Então, a fotografia, você pode ir para o fotojornalismo, pode ir para a fotopublicidade, que remunera muito bem, né? Pode ir para a fotografia publicitária, pode ir para a fotografia de arquitetura, de gastronomia. Então, hoje, você escolhe até fotografia científica, né? Então, tudo que você faz com amor e com dedicação,
vai nos gerar um sucesso profissional e uma boa remuneração. Então, o aprofundamento que a gente tem na universidade, ele é essencial, eu tenho certeza disso. Eu tive a oportunidade de estudar alguns períodos lá na AESO, não terminei porque o mercado me puxou para fora, eu já era fotógrafo, já vivia de fotografia antes de entrar na universidade, mas eu reforço a tua fala, Renata, de que assim, para mim foi decisivo. Foi um momento assim de chave virada, de eu entrar num lugar achando que eu sabia alguma coisa e descobrir que eu sabia muito pouco. O que é que um curso, você pode ser autodidata? Claro que pode, mas o curso de graduação vai te proporcionar você conhecer um elenco de informações que você estudando sozinho talvez você não alcance. Exato. Você vai ter troca de informações, os colegas participam desse processo construtivo, né? Então eu acho que fazer um curso de graduação, ele é importantíssimo na formação de um profissional, de um fotógrafo ou de uma fotógrafa. Bacana. Eu escutava sempre dizer muito isso, porque o curso lá na ESO era um bacharelado que durava 3 anos e meio, e dizia-se que o curso da Católica era melhor porque era mais prático. Você colocava mais a mão na massa, você tinha mais demanda de produção. E eu acho que isso talvez seja uma coisa muito boa de se pensar como um elemento positivo, mas eu sei que não é só prática, eu sei que existe uma carga teórica muito grande ali. Eu visitei assim, superficialmente a grade do curso de fotografia lá na Católica e fiquei muito encantado, assim, fiquei com o olhinho brilhando também. Assim que o mercado deixar, eu vou lá estudar na Católica. Vem embora. Vou me formar lá. Vamos embora. Compromisso assumido. Oi, a gente construiu uma grade justamente que as disciplinas se encaixassem para esse processo construtivo. Agora, o mais importante é o aluno não só fazer a graduação, mas pensar numa especialização, num MBA, e para aquele que quer se voltar para a academia, fazer o seu mestrado, fazer o seu doutorado. Isso é fundamental. Bacana. Agora, desculpa, em relação à Católica ter mais o lado prático, é bem equilibrado. Pela grade você percebeu que a gente trabalha, porque a prática precisa da teoria, a teoria da prática. Então alguns chegam e se surpreendem. Eu pensei que aqui eu ia aprender só a usar a câmera fotográfica. Longe disso, a gente vai pensar a fotografia. Não é só a construção da fotografia, mas a construção da imagem em si. Eu costumo dizer, Renata, que a fotografia ela se constrói primeiro na sua cabeça. Se não tem uma fotografia construída na cabeça, não vai aparecer uma fotografia na sua câmera. Ou a fotografia que você vai produzir ali é uma fotografia a esmo, né? Sem um aprofundamento, sem um conceito, sem uma mensagem escrita. Eu vi também, Renata, que você é cofundadora de uma galeria. Sim, junto com Ieda Bezerra de Mello. Conta mais pra gente como é esse teu empreendimento aí. O que é a Duo Galeria? Eu contei um pouco da minha história, né? Sabe que eu comecei muito cedo, então tenho uma vivência bem grande com a fotografia. Só que quando eu me voltei para o ensino, eu terminei deixando um pouquinho da fotógrafa Renata de lado. Sabemos como é isso. Vai tomando a gente de uma forma, né? E, como eu te disse, eu assumi como uma missão a valorização da profissão. Aí chegou um momento que eu disse, não, eu quero que as pessoas saibam que eu também fotografo, né? E eu e Eda somos amigas, trabalhamos juntas durante muito tempo no Jornal do Comércio e numa conversa decidimos montar a nossa galeria, que é a Du Galeria. É uma galeria virtual, né? Ela está aportada no site dugaleria.com.br e é um espaço onde a gente vende as nossas fotos. Então a gente tem, de vez em quando a gente promove algumas palestras. Trouxemos uma vez para uma exposição que fizemos na Casa Pronta, que é uma loja de decoração alojada em Boa Viagem, né? Situada em Boa Viagem, a professora Simoneta Petischetti. Então, a gente procura movimentar a fotografia e mostrar que tem vários caminhos para se trabalhar com fotografia, inclusive a fotografia como arte, né? Um instrumento de decoração. Eu vi que lá na descrição da galeria falava alguma coisa sobre o olhar da Ieda ser mais poético e o seu olhar ser mais preciso. Aí logo abaixo tem a foto do olho, de um olhar de um felino, e ao lado as fotografias realmente menos objetivas da Ieda, né? São fotografias mais subjetivas que brincam mais com o imaginário. Aí, Renata,
é esse teu olhar mais preciso, que eu acredito que tem a ver com a tua relação com fotojornalismo, com a tua formação em si lá com o seu Alci Lacerda, se desdobra em algum outro tipo de fotografia que não está ali? O que é que você gosta de fotografar que ninguém sabe? Existe isso? Eu gosto de fotografar absolutamente tudo. Digamos que eu não tenha muita intimidade, já fiz até muita coisa, mas não tenho tanta intimidade com a linguagem de moda. Talvez seja que eu menos tenho intimidade. Mas na minha época, né? Quando eu comecei a fotografar, a minha geração ela não tinha direito de escolher a área que ia trabalhar, não. A gente tinha que fazer um pouco de tudo. Como eu contei a história, eu comecei, na realidade, foi com publicidade. E no momento aí que eu conheci o Vladimir Barbosa, que era editor do Jornal do Comércio, soube que eu era fotógrafo, me chamou para tirar férias no jornal. E daí dei aí essa sequência no fotojornalismo. Então eu acho que tem muito a ver com o fotojornalismo, mas tem a ver também com uma estética que eu me preocupo muito. Eu sou muito rigorosa. Alguns alunos sempre brincam aí comigo. Uma turma fez umas camisetas, turma do poste e fio, porque eu sou completamente rigorosa para que evite sujeira nas fotografias, né? Então evitem colocar, né, os postes de fios. Então, remover distração é típico de fotógrafo publicitário. Tem essa exigência da não poluição, da estética muito bem organizada. Parece que vem daí, né? Eu acho que essa paixão pela fotografia, pela estética, que me faz ter esse olhar mais rigoroso e tal. Mas eu passei por várias áreas. Durante um bom tempo, eu brinco dizendo que o drone me desempregou, porque durante muitos anos eu fotografei para empresas de engenharia, então eu fazia muito sobrevoo, pelo menos um por mês. Né? Então eu fiz muita foto aérea, foto de arquitetura, trabalhei muito também com fotografia de arquitetura, gastronomia, então eu fiz já um pouco de tudo na fotografia, ou pelo menos eu penso que fiz. Eu falo que moda eu não tenho muita intimidade, mas mesmo assim fui fotografar o Morumbi Fashion, que depois virou Fashion Week por 2 anos seguidos e tal. Então eu tenho uma vivência bem ampla na fotografia. Chega um momento que a gente, no começo da carreira, experimenta tudo que tem que experimentar e se encanta por alguma coisa específica, que é ali onde a gente desenvolve o crescimento da gente mais acentuado. Eu acredito que no teu caso foi o fotojornalismo, talvez, e eu fico muito feliz em escutar isso de você, Renata, de que você decidiu ser professora, decidiu dar atenção para o fortalecimento da fotografia, porque esse é um discurso que eu defendo também. Quando a gente escolhe ser professor, a gente abre mão de uma parte da nossa carreira, inevitavelmente, porque a sala de aula consome muito do nosso tempo, consome muito das nossas capacidades criativas. Né? Você está na sala de aula, você tem que ser um fotógrafo que atua fora para poder trazer a vivência para dentro, mas você também tem que ter ali uma dedicação muito, quase exclusiva para a sala de aula. E foi algo que eu escutei também do professor Roberto Soares, foi um dos meus professores, foi um dos professores na Escola Pernambucana de Fotografia também. E eu ouvi alguém perguntando para Roberto, assim, Roberto, qual é a tua especialidade em fotografia? Ele disse, sala de aula. E não deixa de ser, né? Alguém precisa formar os fotógrafos. Senti que essa dedicação à sala de aula, ela meio que tirava a gente do campo, tirava a gente da rotina normal de fotógrafo, né? E num determinado momento você tem que se reabraçar com a fotografia, que eu acho que foi o que aconteceu na tua carreira ali, né? De chegar e mostrar para as pessoas e publicar os seus trabalhos lá no espaço do Galeria. Renato, eu vou já mudar da água para o vinho, para um assunto que eu acho que é super interessante também, que é o fato de, na tua formação, ter ali entrado um design. O trabalho com design, ele é essencialmente um trabalho com imagem. Uma vez eu vi numa das aulas lá na faculdade que design era a ciência de solucionar problemas. Isso repercute na tua fotografia? Repercutiu a formação de design na tua atividade de fotógrafa? Isso lembra muito aquela história, né? Não está entendendo o que é que eu desenho? Que o desenho realmente ajuda a solucionar problemas. É fácil entender. Eu comecei muito cedo com a fotografia.
enveredei aí para publicidade, foi mais ou menos num período do vestibular, e naquela época não existia fotografia na academia brasileira, então eu procurei o que era mais próximo. E como aquele curso que eu fiz lá com o Alcir Lacerda, eu conheci pessoas, eu era mais nova, né? Era a mascote da turma. Os outros eram todos ali universitários ou já formados. E tinham 3, né? Sérgio Lobo, que é um excelente fotógrafo, e mais 2 pessoas que tinham feito comunicação visual, que hoje se chama design, né? Então eu achei que era a minha saída, era o meu caminho para chegar perto da fotografia. E tudo ligado à estética, né? Esse meu olhar rigoroso, né? Eu acho que vem também dessa minha formação em comunicação visual, em design. Minha especialização também é em design. Fiz na UFPE tanto a graduação como a especialização. Então essa minha relação com design vem da fotografia. E hoje, graças a Deus, quem quer fotografia pode fazer graduação em fotografia. Que bacana. E não tem que ir para áreas afins. A fotografia entrou na tua vida antes do design, né? E antes eu comecei a usar uma câmera fotográfica aos 12 para 13 anos. Então, foi muito cedo, né? Eu devo isso a meu pai. A sensibilidade dele ter percebido que eu gostei e não ter nenhum preconceito, né? É muito comum que as famílias questionem, né? A gente já citou isso aqui na conversa e é um tipo de situação muito recorrente. As famílias desencorajam muito as pessoas que querem ser artistas, que querem ser comunicadores, porque é uma profissão, ou são profissões, são atividades que demandam muito investimento, demandam muita dedicação, e são poucos os profissionais que de fato chegam em níveis mais elevados de excelência, porque exige dedicação de atleta. Nós estamos aqui para provar o contrário, né, Diego? Que acredite na fotografia, invista na fotografia, que vai ter sucesso, sim. Muito bem, muito bem. Eu acredito nisso. Quem é o público predominante lá do curso da Católica? Olha, Renata? Diego, a gente tem um público muito diversificado e isso é um processo muito rico. Nós temos alunos de 70 anos e temos alunos que acabaram de sair do ensino médio. Isso dá uma vivência incrível, incrível. Tivemos uma aluna, ela completou 70 anos na graduação, ela hoje tem um pouco mais, participou do Expocom. O Expocom, ele é uma mostra competitiva dentro do Intercom, que é o maior congresso de comunicação do mundo, né? Então, ela participou, apresentou trabalho, teve trabalho selecionado. Então, isso para a gente é maravilhoso. Acho que você já ganhou alguma coisa lá também, né? Se eu não me engano. Alguns prêmios. Renata, lá na Católica sempre tem alguma coisa bacana para a gente fazer. Sejam eventos fechados para os alunos, que eu sei que acontecem com frequência, e eu sei que também que tem alguns eventos que são abertos ao público. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente o que é que está na programação da Universidade Católica esse ano. Perfeito. O que é que a gente vai ter lá? A maior parte dos nossos eventos eles são abertos ao público em geral. Vamos ter agora, no dia 14 de maio, um que é restrito aos alunos, que é a Gicana do Saber Fotográfico. É um momento muito divertido, é o 6º ano, né? Fizemos na pandemia de forma remota, foi tão divertido quanto presencial, mas estamos muito felizes porque esse ano vamos voltar de forma presencial. É um momento lúdico, mas que a gente coloca à prova aí os conhecimentos dos alunos. A gente mescla professores de 2 módulos, né? No início de cada ano, nós temos a oferta do 1º módulo e do 3º. No 2º semestre, o 2º e o 4º. Então, nesse módulo, a gente trabalha as disciplinas do 1º e 3º, mesclando os professores para a criação da tarefa, e os grupos também são formados de alunos, metade do 1º módulo, metade do 2º módulo, porque eles se ajudam. Então, é uma atividade interdisciplinar muito rica, muito lúdica. É um momento de alegria para todos nós. Então, vai acontecer agora. No 2º semestre, a gente tem o Prêmio Alcir Lacerda, que acontece no Museu da Cidade do Recife, onde somos muito bem recebidos por Betânia Correia e os seus colaboradores. Então, é um lugar que a gente gosta muito de estar. Fazemos sempre nossas festas de final de ano lá também. E a gente tem lá o Prêmio Alcir Lacerda, uma exposição dos melhores trabalhos desenvolvidos no 1º semestre. Aí tem sempre um coquetel de confraternização desse momento. E no mês de novembro nós temos
o Fotovídeo, né? Que é um evento que fazemos há 11 anos, estamos indo agora para o 12º, que a gente tira os alunos da sala de aula tradicional, oferta oficinas, que é aberto ao público em geral e é de forma gratuita. Manhã e tarde oficinas e à noite são palestras, que inclusive você já confirmou a presença, ser palestrante no próximo Fotovídeo. Obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos ter você lá com a gente, isso é muito bom, muito importante. Bacana. Então, o Fotovídeo é um momento também muito feliz, porque a gente traz pessoas de fora, né? Traz para a prática fotográfica, traz as oficinas de foto e vídeo também, porque nosso curso valoriza muito o audiovisual. Então, é realmente um momento muito alegre, muito feliz, de muita confraternização. Esse tipo de evento, Renata, eu vejo como uma possibilidade muito boa dos alunos, dos estudantes desenvolverem um network, né? E com certeza. se colocarem em situações mais próximas das situações reais de trabalho. Você tem ali provavelmente profissionais que são atuantes, que vão lá dividir experiência, e isso para o camarada que está estudando é essencial. Todo semestre a gente inicia com 3 dias de palestras e oficinas também. Então, esse período da pandemia, ele foi um período muito difícil, mas foi também um período muito interessante, porque a gente já podia há muito tempo fazer encontros remotos, né? Só que a gente legitimou a partir da pandemia. E a gente teve vários momentos com pessoas de fora, né? A gente teve o Gui Veloso, a gente teve o Renato Rocha, Simonetta Petischetti, a Mônica Maia da DOC Galeria. Então, foram inúmeros convidados, né? Eu peço desculpas porque foram tantos que agora não me lembro todos os nomes. E nós pretendemos continuar, porque é complicado a gente pagar passagem, hospedagem, cachê e ter essas pessoas com a gente. Então, a forma remota nos permitiu isso, né? E com muita generosidade dessas pessoas, que a gente agradece bastante, porque tudo isso que é ofertado vai engrandecer o nosso aluno, o futuro profissional da fotografia, e mesmo aqueles que não são nossos alunos. Nós gostamos realmente de abrir o público, porque amamos a fotografia e queremos melhorar, valorizar cada dia mais a fotografia e os profissionais da fotografia. Bacana. Recife é, sem dúvida, polo de educação profissional em fotografia. A gente sabe que os profissionais daqui são profissionais muito engajados em fazer desse processo de educação um processo sólido, e eu percebo que a Católica, especificamente, o curso de fotografia da Católica, é quem valida isso para a gente dentro de uma esfera mais acadêmica. Assim, é um dos cursos mais respeitados, enfim, do país. Eu sei que tem conceito altíssimo no por MEC. 2 momentos recebemos a nota máxima do MEC, nós temos nota 5, né? Muito nos orgulha. Como é que faz, Renata, para você estar há quanto tempo lá na coordenação do curso? Como é que faz para esse curso ser esse sucesso todo que é? É engraçado, eu fiz um projetinho para a universidade lançar uma especialização em fotografia. E foi mais ou menos na época que talvez o MEC já tinha lançado há pouco tempo o formato tecnológico. Porque existe bacharelado, licenciatura e o tecnológico. Tanto é que na avaliação do MEC, os tecnológicos eles são avaliados como qualquer outro curso de licenciatura e bacharelado. Tem gente que pensa, não, tem aluno que entra na universidade, faz vestibular, entra no curso e acha que é um curso técnico. Pelo amor de Deus. Eu acho que esse nome tecnológico é infeliz nesse sentido, porque muita gente associa a questão técnica, né? Não é. É uma graduação tecnológica. É uma graduação, um curso superior de formato coeso, né? Que tem uma visão maior para o mercado de trabalho. Boa. Tá? Mas é graduação, sim. E nós fomos avaliados como qualquer outro curso de graduação. Os critérios de avaliação são os mesmos? Os mesmos. E por 2 ocasiões, nós, em 2015 e 2018, nós atingimos a nota máxima. Isso realmente muito nos orgulha, porque reafirma a qualidade do serviço que a gente oferece. Então, quando no processo de educação, de formação profissional, você se submete a reproduzir e reler sistematicamente, é muito mais fácil depois, no momento da criação efetiva, né, do autoral, você fazer com que a coisa flua com facilidade.
E esse processo, eu percebi que ele era um processo assim, de protocolo, era nativo da formação superior. Então, a gente era apresentado a muitas referências, a bagagem de referências que a gente constrói é muito grande dentro da universidade, a gente é apresentado a muitos autores diferentes, e a gente é estimulado a reproduzir coisas, a reler e depois a criar. Eu acredito que tenha isso na Católica também, porque os professores que eu tive na vida são professores que também estão por lá. Acho que eu não sei se eu não vou citar nomes não, porque não sei se esses profissionais ainda estão por lá. Mas esse processo, essas etapas de formação do fotógrafo, tem alguma parte dela que eu não citei, Renata, ou é isso mesmo? Assim, a gente tem... Não, eu acredito que o processo é esse mesmo, e é na academia, de uma forma geral. Agora, o curso de graduação, ele oferece um arcabouço de informações que te permite ter um elenco para construir o teu trabalho, a tua imagem. Então, essa é a grande diferença, sabe, de você fazer um curso superior. A gente tem lá disciplinas de prática, a gente tem processos fotográficos, onde a gente aborda a parte analógica. Tem laboratório ainda na Católica? Tem toda a parte analógica. O aluno, ele fotografa em preto e branco, ele revela o filme, aprende a revelar, faz a revelação e faz a ampliação. Então, a gente não quer abrir mão disso, eu acho que é fundamental. Isso é muito mágico na fotografia. É muito legal. Né? Eu me emociono até hoje quando eu vejo a imagem surgindo dentro do revelador. Então, é um momento mágico mesmo e a gente não pode abrir mão. E com a pandemia, parece que despertou nas pessoas essa paixão pelo analógico, né? Então a gente vê hoje muita gente interessada em fotografar com câmera analógica, conhecer o processo de revelação. Então eu acho ótimo, que é um momento de resgate, né? Espero que isso também aconteça na quantidade excessiva de imagens, que se pense mais. E para que a gente tenha uma boa imagem, a gente tem que ter um bom elenco de informações. Então ter referências é fundamental. Eu digo sempre em sala de aula que a gente aprende fotografia de 3 formas. Vendo fotografia. Isso é fundamental. E aí eu vou ampliar. Não é só ver fotografia, tem que ler. Eu mencionei há pouco, na nossa conversa particular, que eu fui a uma palestra do Cristiano Mascaro, que é um fotógrafo que eu adoro, e um jovem perguntou a ele, olha, indica aí um livro, um autor para a gente ler, e ele disse Machado de Assis, né? Eu achei aquilo fantástico, Machado de Assis, porque é isso, a gente tem que ter conhecimento em várias áreas, e a gente tem que pensar antes de construir. Então, Machado de Assis, ele nos proporciona isso. E veja, né? Que interessante, Machado de Assis é um autor super descritivo. Ele é muito, ele imprime muita riqueza na descrição das coisas, né? Você começa a construir as imagens na cabeça, e construir a imagem na cabeça é essencial para qualquer fotógrafo. A gente primeiro constrói na cabeça para depois colocar para acontecer na câmera, né? Aí, Renata, super interessante saber, na Católica ainda tem laboratório, a gente ainda tem contato lá com a fotografia química, com a fotografia analógica, e isso hoje, em 2022... me parece um resgate de um fazer fotográfico muito rico, porque você necessariamente tem que pensar a fotografia antes de fazer o clique. Você falou há pouco que o fotógrafo ia para a pauta e ia com um filme de 36 poses, tem que voltar com a narrativa, com a foto, então você tinha que ser muito mais seleto. A Unicap compra esses insumos para o aluno, ou é o aluno que tem que comprar durante o curso? Não, o aluno paga a mensalidade e todo o material é fornecido pela universidade. Então, é um momento muito especial, porque a gente sabe, né, que nos últimos anos diminuiu muito a venda desses materiais, mas que a gente honra, a gente tem todo semestre, a gente tem essa atividade analógica, só não tivemos no período da pandemia, porque as aulas foram remotas. Mas já que eu estou aqui no negócio de aulas remotas, né, as atividades remotas, os nossos encontros, eu quero reforçar que nosso MBA, ele foi construído para ser remoto. E isso é maravilhoso, porque nos proporciona ter professores de fora, professores e professoras de fora do estado, e termos alunos. Então, a gente não quer fronteiras. Então, eu acho que essa possibilidade tem sido muito rica, né? A gente poder ter
Tem uma professora que vai agora morar fora do país, vai morar no exterior e vai continuar dando aula. Vai trazer a vivência dela da Europa, né, para a sala de aula. Isso vai ser riquíssimo, vai ser maravilhoso. A gente tem alunos de São Paulo, alunos no Rio, alunos em Salvador e muitos, obviamente, são daqui do Recife, né? Tem um em Caruaru, então isso é maravilhoso, é fantástico a gente poder... Isso me lembra um livro que eu li na infância, que era de Richard Bach, Longe é um lugar que não existe. É o que a gente vive hoje, isso é muito bom, muito bom. De alguma forma, a pandemia, assim, infelizmente, levou muita gente, mas ressignificou alguns hábitos e alguns processos nossos. E essa possibilidade de a gente se conectar com o outro que não está geograficamente próximo, me parece que amplia as possibilidades, e vocês enxergarem isso e já colocarem isso para funcionar, isso já me anima também, porque eu sei que em algum momento eu vou bater lá, virtualmente, na Católica. E é engraçado, algumas pessoas se adequaram muito bem, né? Outras não gostam do formato, e aí por isso que temos os nossos cursos presenciais. A nossa especialização, as narrativas contemporâneas da fotografia e do audiovisual, é presencial. Ela iniciou agora, em março, dia 29 de março, abrimos mais uma vez com a professora Simoneta Petischetti, que é uma grande referência, né, da fotografia, da curadoria, e agora estamos com Paulo Cunha, porque é um curso bem dividido entre fotografia e audiovisual, e são coisas que não se separam, né? A gente tem que ter essa visão que falar de fotografia é estar falando hoje de audiovisual. Desde que as câmeras digitais nos proporcionaram filmar, o profissional da fotografia mudou. É uma coisa que a gente sempre diz por aqui, né? O filme, ele é essencialmente fotografia. Você está vendo um vídeo, você está vendo 24, 30 fotos por segundo. E eu digo para os nossos alunos que a fotografia é uma das poucas atividades que você pode estudar indo para o cinema. Cinema só não. Exatamente. As novelas. Exato, a produção audiovisual de maneira geral. Iluminação. Você vê fotografia, você está vendo fotografia essencialmente, né? Aí, Renata, você falou um pouco sobre as confraternizações da Católica que acontecem num espaço muito especial da cidade, que é o Forte das Cinco Pontas, que funciona um museu da cidade do Recife. Aí eu queria levantar essa reflexão, que eu acho que a gente tem uma carência de espaços expositivos na cidade, e acho que a gente tem, e os espaços que a gente tem são muito pouco visitados. O Museu da Cidade do Recife é um lugar incrível, maravilhoso, que quem estiver assistindo a gente que não conhece, precisa ir lá conhecer. Sempre tem uma exposição bacana, sempre tem uma atividade interessante acontecendo por lá. Eu pessoalmente tenho essa percepção, gostaria muito de estar equivocado, mas os espaços expositivos que a gente tem na cidade precisam de mais atenção. Precisam ser visitados com mais frequência, precisam de uma atenção especial do poder público. Aí eu vou aproveitar o espaço para a gente levantar essa questão, né? Que os espaços eles precisam de atenção, e só vão ter atenção se de fato eles estiverem sendo visitados, se as pessoas forem lá e, enfim, fizerem a coisa se mexer um pouco. Tu sente essa necessidade aqui, Renata, de mais espaços, ou isso é uma percepção equivocada? Eu acho que minha? não é só mais espaço, é valorização dos espaços, né? Um investimento maior nos espaços. O que eu tenho notado é que no último ano nós passamos a ter novas galerias, né, na cidade. Isso é muito bom, é um sinal muito bom, mas sem sombra de dúvida, os espaços públicos, eles precisam de maior investimento, né? Mas o museu é um espaço incrível, o Museu da Cidade do Recife, e nos abriga tão bem, sabe? Então, uma relação muito boa. Nós temos relações maravilhosas com parceiros incríveis, inclusive a Escambo e a Escola Pernambucana, que são nossos grandes parceiros. Temos o ADI, né, que é o Ateliê de Imagem. Então, a gente procura sempre expandir. A gente não quer fronteiras, a gente tem que valorizar a fotografia, valorizar o profissional da fotografia. Competição é sempre um tipo de postura que não dá tanto resultado como a colaboração, né?
é muito melhor colaborar do que competir. A gente se aglutina, a gente se junta para fazer com que a fotografia se fortaleça aqui. Eu acho que esse é uma das maiores contribuições que a gente pode dar. Porque é uma atividade que, enfim, como qualquer outra expressão artística, como qualquer outro meio de comunicação, tem que ser eficiente, tem que ser valorizado. Principalmente os profissionais que atuam produzindo fotografia precisam de mais valorização. Aí você vir aqui e reforçar isso com a gente é só... É fundamental. A gente tem que se unir. É a união que realmente faz a força. Nós estamos sempre prestigiando o primeiro encontro da fotografia junto com o Matheus, com Maria, com Queiroga. Então, sempre estamos procurando nos unir. Isso é fundamental. O que eu sinto falta é que a gente faça isso mais vezes, né? A gente tem hoje poucos fotoclubes, então é uma forma de fomentar a fotografia, criar os fotoclubes, né? A gente tem aqui, na Paraíba a gente encontra alguns, a gente encontra muito no Ceará, né? Tem muitos grupos fortes no Ceará. O Ceará tem um Museu da Fotografia, que é encantador, é encantador. Então a gente precisa disso. Novos espaços, como você mesmo mencionou, e nos unir cada vez mais, porque Pernambuco é um berço de grandes fotógrafos, né? Então, o que a gente precisa é cada vez unir mais força. Sabe uma coisa que eu sinto falta também, Renata? Eu tenho acompanhado o mercado com um olhar clínico, assim, de quem vê de dentro e vê de fora ao mesmo tempo. E eu tenho percebido que existe uma preocupação muito grande do fotógrafo em construir uma rede social sólida, porque é onde se vende hoje. E produzir o trabalho comercial e publicar na rede social para fazer outro trabalho comercial e publicar na rede social para fazer outro trabalho comercial. E a gente sabe que é importante você pagar suas contas, mas existe um outro tipo de fotografia que também é muito grata com o fotógrafo, porque ajuda a posicionar o fotógrafo na história, que é essa fotografia que é materializada em livro, que é materializada em exposição fotográfica, que é materializada de forma integrada com outras artes. E aí quando você falou da história do fotoclube, eu lembrei que a gente tem alguns editais que são provenientes de lei de incentivo à cultura, que tem lá a seçãozinha para cineclubismo, para fotoclubismo, e infelizmente esses editais eles ficam sempre com recursos sobrando porque não tem proposta nesse segmento. E é uma infelicidade, porque uma coisa que eu percebi também é que o fotógrafo que escreve história não é o fotógrafo da rede social, é o fotógrafo que tem os seus trabalhos de alguma forma físicos, né? Eu não sei como é que a universidade tem atuado na preparação dos alunos nesse segmento, mas eu fico na torcida para que haja em algum momento a citação desses caminhos ou o estímulo para essa prática de materialização. A gente procura ficar sempre em movimento, tá? Procurar ofertar espaços para o aluno. Nós temos a revista, a Única Foto, nós estamos lançando nosso segundo e-book, que tem material da graduação, da especialização, do MBA e de convidados, né? De professores e convidados. Então a gente está sempre procurando dar espaço ao aluno para que ele possa mostrar o seu trabalho. A gente faz, a cada final de semestre, a gente faz exposições interdisciplinares. Quando te falei, nesse primeiro semestre, a gente faz essa exposição dentro da universidade, que é um espaço muito legal, que é a Biblioteca Central da Universidade. E os melhores trabalhos, 10 melhores trabalhos, vão para o Museu da Cidade do Recife. Olha, então eles ficam lá durante um mês, com destaque, quem vai visitar pode participar. Nós ofertamos também muitas atividades de extensão. Nós tivemos um projeto de extensão maravilhoso, que é Um Outro Olhar. Foi uma parceria com a ONG Deficiente e Eficiente, onde a gente fez um sorteio e os alunos que se interessam, porque tudo isso é aberto, né? É uma atividade de extensão, então não é obrigatório. Aquele aluno que se interessa em fazer extensão, vai lá e cumpre. Que isso vai mudar um pouco, viu? Existe uma curricularização da extensão hoje nas universidades brasileiras, que a partir de 2023 vai ser obrigatório ter uma carga horária de extensão. Mas, bem, esse projeto, cada aluno que participou foi por livre e espontânea vontade, e aí fez um conjunto de modelo e fotógrafo para desenvolver ensaios dos associados. Foram 22 modelos, 22
personagens, né, para a execução dos ensaios fotográficos. Foi lindo, lindo. Fizemos a exposição inicial no Museu da Cidade do Recife. Lá recebemos a visita de um médico fotógrafo português. E ele se encantou e levou uma exposição igual, né, que a gente imprimiu tudo de novo, para Portugal. Então, esse trabalho, essa exposição, ela foi além mar, né? Então, ela está lá, está sendo, né? Tá sendo uma exposição itinerante. A nossa aqui também foi itinerante. Foi porque a gente parou um pouquinho na pandemia, né? Mas eu espero que a gente dê sequência, perdão. Nós temos também um curso que parou com a pandemia, que queremos voltar no próximo ano, que é um curso voltado para jovens com síndrome de Down e deficiência intelectual, onde eles têm diversas disciplinas que abordam fotografia, vídeo, arte de uma forma geral, e comunicação de uma forma geral, que é ganhando asas através da comunicação e da arte. A gente tem disciplina de web rádio, a gente tem disciplina de vídeo, a gente tem de fotografia, a gente tem de pintura, a gente tem de desenho. São inúmeras. Cada semestre a gente tem um conjunto de disciplinas diferentes. Uma de papel machê, uma de música voltada para o maracatu. Então, assim, tem de dança, tem de teatro. Então, é um projeto lindo, 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 que a gente teve que parar na pandemia. E, obviamente, esse ano a gente voltou de forma presencial às salas de aula, agora há pouco tempo. Mas a gente tem que ter todo um cuidado com esses jovens e, por isso, a gente não está ainda de forma efetivamente de volta com Ganhando Asas, mas estamos trabalhando para que 2023 a gente volte com o Ganhando Asas. Maravilha, vou ficar na torcida para acontecer, eu sei que vai acontecer porque você é uma fazedora. Eita, a gente tenta. Renata, a gente está chegando no final da conversa, mas eu vou deixar uma última pergunta mais cabulosa para você responder para a gente. Vamos embora. Que não é uma pergunta técnica, é só uma pergunta a respeito do seu ponto de vista em relação a uma questão. Para onde a fotografia vai? Vai para onde ela quiser. Muito bom. Renata, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Sucesso. Fico muito feliz e estou mais feliz ainda porque vamos ter você aí no Fotovídeo. Pode contar comigo. Vamos muito obrigado. embora. Viva a fotografia. Viva a fotografia. Gente, conversei com Renata Vitor, essa figura iluminada, agente, ator, atriz, super importante aí para o cenário da fotografia pernambucana. Queria agradecer vocês que ficaram assistindo o nosso podcast até agora. Quero lembrar que esse programa é um oferecimento da Escambo Fotográfico, Escola Pernambucana de Fotografia, Recife Image e locadora fotográfica.com. Sem o apoio dessas empresas, o Fotoprosando não seria possível. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.